E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha? Hoje a gente vai falar da aula 10 da frente C. Nessa frente, a gente está falando sobre o reino Animalia. Nós vimos dois filos, o filo Porífera e o filo Cnidaria. Estão lembrados? Hoje a gente vai ver o filo Plateumintes. Pessoal, plate quer dizer achatado, eumintes quer dizer vermes. Então a gente está falando aqui de vermes de corpo achatado. Em que sentido? Assim dos lados como peixes? Não, eles são achatados assim, ó, dorso ventralmente, tá? De baixo para cima e de cima para baixo. Então eles são achatados como folha. Os peixes teriam esse formato e esses vermes têm esse formato. Então eles são assim, tá? Podem ser segmentados ou não. Exemplo, aqui a planária é um verme Plateuminte que não é segmentado. Esquistossomos também são vermes que não são segmentados, mas as tênias, elas são segmentadas. Eu não sei se você consegue ver aqui, mas na sua apostila você percebe que ele é dividido em segmentos, em anéis, em partes, ó. Então, a gente diz assim, que esses vermes têm o corpo achatado, dorso ventralmente, segmentados ou não. Muito bem, dentro do filo Plateumintes, tem três classes importantes. Nós temos a classe Turbellaria, a classe Trematoda e a classe Cestoda. O que significa a classe Turbellaria? Turbellaria é turbilhão, movimento. Nós estamos falando ali de vermes, pessoal, de vida livre, não são parasitas. As planárias podem ser encontradas no ambiente, debaixo de folhas, escondidas na beira de lagos, dentro dos lagos, tá? São boas nadadoras, elas apenas se escondem da luz do sol porque ele seca a pele delas. Então, existem várias espécies de planárias, tá? Existem planárias de 5 centímetros, 7, 10 centímetros, a coloração também varia, podem ser acinzentadas, amarronzadas, elas têm uma cabeça levemente triangular, tem essas manchinhas aqui que parecem dois olhos, né? São os ocelos. O que são ocelos? São olhos simples, elas detectam apenas claro e escuro, elas não veem imagens, tá? Então, são vermes que você pode até pegar, né, manusear, porque não são parasitas. O curioso das planárias é aquela questão lá que ela se fragmenta, né? Você pode promover cortes nela, ela regenera, né? Originando várias planárias. Alguns alunos já trouxeram planárias na sala para mim, né? Na sala, mas na verdade eram lesmas, tá? Não eram planárias. A planária ela é bem achatada, ela parece uma folha, tá? E a lesma não, a lesma já é levemente cilíndrica, né? Então essa seria a diferença. Pessoal, planária, a gente, para poder capturar uma planária, eu já havia comentado isso com vocês numa outra ocasião, mas é aquela questão de você fazer uma isca, uma bola de fígado congelada, leva lá, põe no rio lá, amarra ela, fica segurando ali, só que tem que ser relativamente grande, porque senão os peixes engolem e vão embora. Esse fígado na água, ele vai chamar a atenção da planária, o cheiro, né? Ela tem nessa parte triangular da cabeça, ela tem aurículas, que são células que percebem o cheiro. Então, ela vem em direção ao fígado para se alimentar, são animais carnívoros, e aí então você pode remover a bola da água contendo algumas planárias ali na sua superfície, tá? Muito bem, vamos dar uma olhadinha na classe Trematoda. Trematoda compreende só vermes parasitas, tem os esquistossomos e as facíolas. Esse é o esquistossomo macho, ele tem duas ventosas, uma na extremidade e outra do lado. A fêmea, ela foge um pouquinho à regra, ela é ligeiramente cilíndrica. São vermes aí que podem ter mais ou menos até uns 7, 8 centímetros de comprimento. A fêmea se aloja, aqui ela está próxima ao macho, porque ele tem um canal onde ela penetra nesse canal para poderem se reproduzir. Tá? Tem a facíola, aí na sua apostila não tem a imagem dela aqui, mas você está vendo aí a facíola, comigo também tem duas ventosas, é um verme bem achatadinho, parece uma folhinha de árvore, né? Parasita do fígado de carneiros. Esse aqui é um parasita do ser humano, né? Aqui, então, a classe Trematoda é isso aí. Aqui a classe Cestoda, corpo em forma de fita. As tênias podem ter aí desde milímetros até metros de comprimento, pessoal, são várias espécies. As mais comuns, né, as mais conhecidas é a tênia solium, transmitida pela carne de porco, e a tênia saginata, transmitida pela carne do gado. Essas tênias podem chegar a 20, 30 metros de comprimento, metros, pessoal, imagine, né? A cabeça é bem pequenininha, do tamanho de um alfinete, daqueles que parecem um preguinho, e o corpão grandão, né? Chega a ficar visível assim, né? Cada anel tem mais ou menos esse tamanho assim, tá? Bom, a classe Cestoda, a cabeça das tênias chama-se escólex,
o corpo todo chama-se estróbilo, e ele é dividido nesses anéis que nós comentamos que são chamados proglotes. Pessoal, a cabeça das tênias do porco, que é a solium, além das ventosas, que são estruturas de fixação no intestino, tem ganchos. A tênia saginata, que é transmitida pelo gado, tem as ventosas, mas não tem ganchos na sua cabeça. Então, é uma das características que diferencia essas duas tênias, que também são chamadas de solitárias. Esses que são parasitas, tanto da classe trematoda como da classe cistoda, eles estão adaptados a essa vida. Então, pessoal, assim, essa vida o quê? Essa vida parasitária. Então, eles têm uma cutícula protetora contra os nossos ácidos orgânicos e eles têm que ter estruturas de fixação. Os esquistossomos são encontrados dentro dos vasos sanguíneos, bem na próxima entrada do fígado. Ali tem um conjunto de veias que vem do baço, que vem do próprio intestino, que vão em direção ao fígado. Então, é nesse lugar, nesse chamado sistema porta-hepático, que esses vermes ficam. Então, eles são adaptados para viver ali. E as tênias dentro dos intestinos, né, grudada com as ventosas através dos ganchos, então elas também ficam ali super adaptadas a esse ambiente. Os parasitas são geralmente anaeróbicos, então eles estão no lugar que tem pouca oxigenação, mas vivem muito bem, né, do alimento eles extraem a energia que eles necessitam. Então, na natureza, você não vai encontrar esses animais na sua fase adulta, porque assim eles só ficam dentro dos hospedeiros definitivos que somos nós. Você vai encontrar a planária no ambiente, na água, nadando debaixo de folhas ou pedras, enfim, da vegetação, né? Esses animais aqui na natureza, a gente encontra apenas os ovos ou larvas, que na maioria das vezes são super microscópicos, tá bem? Então, numa próxima imagem, a gente vai falar agora de algumas características gerais desses animais. Galera, vamos lembrar o seguinte, até o Filoquinidária não havia cabeça. Aqui já começa o esboço de uma cabeça. Então, aqui nesse grupo, ocorre pela primeira vez o processo de cefalização, produção de cabeça. Já existe aqui uma concentração de algumas células nervosas, de onde partem os nervos daqui para todo o corpo. Esse grupo de células nervosas aqui a gente chama de gânglios cerebroides, tá? Então, já é um animal que tem um sentido de deslocamento, beleza? Muito bem. Além da cefalização, o que mais que acontece aqui pela primeira vez? São triblásticos. Lembra que os quinidários são diblásticos, tem a ectoderme e a endoderme que originou todo o corpo deles. Aqui nós vamos encontrar a mesoderme, aparece pela primeira vez essa camada de células. Então, o corpo desses animais deriva de 3 folhetos embrionários, tá? Triblásticos, portanto. Bom, uma outra coisa aqui também que aparece pela primeira vez é a simetria bilateral. Vocês lembram que nos quinidários era radial. Aqui tem o plano sagital, obtendo metade direita e esquerda, simétricos ou equivalentes, tá? Então, essa é a simetria bilateral para os plateumintes. Galera, mesmo eles tendo mesoderme, eles ainda não têm aquela cavidade delimitada pela mesoderme, que é o celoma. O corpo deles, de tão achatadinho que é maciço, tá? Então, não tem outra cavidade fora a do intestino. Então, eles são acelomados. Claro que já são neuromiários, eles têm uma boca que foi originada pelo blastóporo, então eles são protostômios. Então, essa classificação embriológica, tá? Para os plateumintes, é de você lembrar que eles são neuromiários, protostômios, triblásticos, acelomados, simetria bilateral, ok? Muito bem. Pessoal, vamos agora falar um pouquinho aí do sistema digestório desses animais, como eles se alimentam. A planária, que está aqui, que é um verme de vida livre, como eu comentei, ela é carnívora, ela come minhoca, ela come outros animais. O sistema digestório deles é bem ramificado, tá? Tem a boca aqui, mas percebam que não há ânus. Então, o sistema digestório é incompleto, como nos quinidários, é incompleto. Apenas boca e intestino. Eles têm aqui na boca... a faringe, ela é protrátil, ela atravessa a boca e vai para fora para sugar os pedaços do animal, tá? E aí ela recolhe essa faringe. Então, a boca da planária fica embaixo, no ventre. Lá no finalzinho do corpo dela tem um outro orifício, que é o poro genital, um pouco menor que a boca, tá? Então, assim, o que esses vermes não possuem? Galera, lembre-se, eles são muito achatados como folha. Então, eles não têm sistema circulatório, não têm sistema respiratório. Então, para compensar o sistema circulatório, o próprio intestino é tão ramificado que ele dá conta de distribuir bem o alimento para todas as partes do animal. Tudo bem? Então, não precisa de sangue nesse caso.
Como a planária é um animal de vida livre, os gases se difundem pela pele, então aeróbico não precisa de um sistema respiratório para isso. Sistema esquelético, eles não têm a própria musculatura que há no corpo deles, que além de sustentar, produz o movimento desses animais, tá? Então, no caso, né, o sistema digestório incompleto aí, eles se alimentam dessa forma. Eu queria só comentar com vocês que quando a gente fala de sistema digestório, só lembrar que no caso da classe cestoda, as tênias, elas não possuem sistema digestório, na dica, nem a boca e nem o intestino, é totalmente ausente. Como elas se alimentam então por absorção, por qualquer parte daquele corpão comprido lá, o estróbilo, o alimento vai entrando por ali por difusão, a água por osmose, então você já digere tudo para ela, tá? Ela só se alimenta por absorção. Tudo bem? Vamos para uma próxima imagem ver aí mais um pouquinho sobre as funções vitais desses animais. Galera, nesses animais aparece já um sistema para remover a sujeira celular, tá? Esse sistema chama-se células-flama. Como é que funciona isso? São 2 tubos longitudinais no corpo desses animais, ligado a uma rede de vasos que se conectam a várias células. Essas células são as células-flama. Elas têm um tufo de cílio, são células bem modificadas, então elas absorvem, aqui elas têm essas dobrinhas na membrana plasmática, elas absorvem a sujeira celular, porque veja, as células do corpo do animal receberam alimento, têm reações químicas e têm resíduos nitrogenados. Esses resíduos são liberados para dentro desses canais, tá? Ou melhor, para dentro dessas células, em primeiro lugar, né, por causa dessa membrana toda adaptada para fazer essa absorção dos resíduos. Esse tufo aqui de cílios com movimento encaminha todo esse resíduo para dentro dos canais e esses canais eles vão se abrir em poros na superfície do animal para liberar os resíduos. Então é como se fosse o xixizinho deles, tá? Os restos que ficarem dentro lá do intestino deles vão sair pela boca. A boca funciona como ânus, tá? Então, resíduos que saem pela boca é resíduos que não foram absorvidos. Esses que saem pelas células-flama são resíduos celulares, tá? Muito bem, gente. Então, vamos dar uma olhadinha numa próxima imagem. Para finalizar aí em relação aos plateumintes, a gente vai falar sobre a reprodução deles. E especificamente nesse caso aqui, a gente vai começar pela reprodução das planárias. A reprodução das tênias e dos esquistossomos vai ficar para uma próxima aula, quando a gente falar das doenças causadas por eles. E aí nós comentamos também como eles se reproduzem, mas adianto para você que é sexuada, tá? As planárias são mais versáteis, elas podem fazer tanto a reprodução assexuada como a sexuada. Então vamos lá lembrar? Assexuada na planária. Pessoal, isso é um processo normal, geralmente elas fazem isso com temperaturas mais altas no verão. A planária se estica até se lacerar em pedaços. Pode ser 2 ou mais pedaços, tá? Cada pedaço que a planária se fragmentou, ocorre uma reorganização das células muito rápida, uma cicatrização muito rápida e uma regeneração posterior. Então, cada pedaço forma uma planária inteira. Então, se ela se fragmentou, se ela se lacerou em 3 pedaços, serão 3 novas planárias, tá? Esse processo leva mais ou menos aí, conforme as condições ambientais, tá? Uma média de 2 semanas e meia, mais ou menos. Lembrando que essas planárias aí são clones. Então, um indivíduo deixou descendentes sem gameta, sem parceiro, sem fecundação, tá? Nesse caso aqui, a gente observa a reprodução sexuada. Lembra que eu comentei com vocês que elas têm um poro genital na parte de baixo do corpo inferior? Como é uma reprodução sexuada, mesmo as planárias sendo monoicas ou hermafroditas, elas precisam cruzar, tá? Cada uma coloca o pênis no poro genital da outra, transfere espermatozoides, elas se separam. Cada uma vai ter o espermatozoide que ela recebeu da outra fecundando os seus óvulos, formando os ovos. Elas envolvem esses óvulos numa secreçãozinha, tipo um casulo, e penduram nas plantas. Elas depositam esses ovos nas plantas, tá? Ali na bordinha do rio, do lago. Bom, depois de um certo tempo, eclode desse casulo as planarinhas jovens. Então, olha só, uma reprodução sexuada envolve aqui fecundação cruzada, interna, com desenvolvimento direto, porque não há presença de larvas, tá? E as planarinhas jovens apenas irão crescer. Pessoal, na verdade a gente viu ali a reprodução da planária tanto sexuada como assexuada, né? Mas eu queria mostrar essa imagem para vocês, que é uma imagem real da planária,
esses cortes foram promovidos nela, né, com estilete, e cada pedaço aqui, ó, vai regenerar uma planarinha, né, já está regenerando praticamente aqui, as células já estão se diferenciando em planarinhas jovens, tá? E aí cada uma vai completar seu desenvolvimento até se tornar adulta. Então, olha que interessante, né? Esse é o processo aí da reprodução assexuada, por esquizogênese ou laceração, e aí os pedaços regeneram-se, tá bem? Então é isso aí, minha gente. Então fiquem bem, se cuidem, se organizem, tenham uma rotina de estudo. A vida está passando, né? Então só cuidado aí para não deixar a vida te levar, sem você aí ter essa questão de estudar um pouquinho todos os dias. Isso é bastante importante e vai fazer diferença depois. Tá legal? Beijos, até uma próxima.